Vamos avançar mais um pouco e no vídeo anterior, nos dois vídeos anteriores desta série, falámos sobre uma Structural Directive, uma diretiva estrutural, que é uma diretiva chamada NGIF e para a qual nós tivemos que utilizar então o asterisco para colocar dentro da parte dos atributos do elemento P, do parágrafo, ok? E informando assim que se tratava de uma diretoria, ou de uma diretiva, peço desculpa, uma diretiva estrutural. Vamos mostrar neste vídeo exemplos da utilização de uma outra diretiva, que vem já com o Angular, mas deste feito é uma Attribute Directive, uma diretiva de atributo, e que é o NGStyle. Uma das principais características das aplicações mais modernas é o facto de terem um interface visual muito mais apelativo do que as aplicações antigas. E por isso eu estou a utilizar aqui o Bootstrap. Eu tomei a iniciativa então de voltar a limpar todo o código da minha aplicação, mas para estarmos a evitar perder aqui muito tempo, eu já coloquei aqui os elementos que farão parte deste meu exercício. Obviamente que eu irei acrescentar ali algumas coisas naqueles elementos, mas o que nós temos aqui é basicamente o seguinte: temos dois divs, que cada um deles com um parágrafo no seu interior. Poderíamos fazer este exemplo só com o parágrafo, mas eu optei por utilizar os divs, apeteceu. Okay? Temos aqui duas caixas, ok? E nós vamos fazer brincadeiras com as cores destas caixas. Quer com a cor de background, quer com a cor de foreground, portanto a cor do texto ou a cor do fundo. Eu coloquei aqui dois botões, um para alterar as cores da caixa 1 e outro para alterar a cor da caixa 2, ok? E vamos então ver como é que na prática funciona uma diretiva de atributo, neste caso o NGStyle. O NGStyle é uma diretiva que faz parte do core do Angular e, portanto, nós podemos utilizá-la, não estamos a criar nenhuma diretiva específica para nós. A única coisa que nós vamos depois fazer aqui é criar alguns métodos e fazer aqui algumas brincadeiras e mostrar a flexibilidade que pode existir na utilização deste tipo de diretivas. A primeira instrução que eu quero aqui mostrar é, ok, se eu quiser colocar uma diretiva NGStyle que me vai permitir alterar a cor deste texto para um vermelho, por exemplo, ok? Então, para isso, e se vocês percebem da sintaxe base do CSS, nós sabemos que no CSS, nós para alterarmos o texto ou a cor do texto, teríamos aqui uma classe qualquer e teríamos que escrever aqui color, ok? E depois, por exemplo, red. E teríamos então o texto vermelho, desde que atribuíssemos esta classe a esse texto, ok? Ora, não é isso que nós vamos fazer aqui, porque nós nem sequer vamos mexer no CSS. Vamos mexer exclusivamente aqui dentro do HTML e depois acrescentar aqui algumas funcionalidades. Então o que acontece aqui é o seguinte: para eu poder atribuir aqui uma diretiva, que é uma diretiva de atributo, eu vou utilizar o seguinte: vou colocar aqui um parênteses reto e relembram-se que no data binding nós tínhamos aqui uma atribuição de valores ao o chamado property binding, que nós poderíamos definir aqui uma propriedade. Neste caso nós vimos aqui que seria o disabled, isto era estar ativo ou inativo. Neste caso nós vamos utilizar aqui estes parênteses retos para colocar lá dentro a diretiva NGStyle, desta forma. E o NGStyle vai ser igual a qualquer coisa que nós vamos colocar aqui dentro. Ora, o que é que nós vamos colocar ali dentro? Nós vamos colocar código de JavaScript. Neste caso concreto do NGStyle, como estamos a falar de alteração do estilo, dos atributos que permitem formatar este elemento, nós vamos ter que obrigatoriamente utilizar a construção de um objeto de JavaScript. A construção de um objeto não é propriamente a instanciação de uma classe, nada do género, não. Um objeto que contém, neste caso, aquilo que se designa por um key value pair, isto é, um padrão que tem uma chave e um valor, sendo que, neste caso, a chave é o nome da propriedade de CSS e o valor é, obviamente, o valor. E, portanto, nós estamos a falar aqui, por exemplo, de background color e depois o red, como sendo a color. Ora, como é que nós vamos colocar isto aqui? Há duas formas, fundamentalmente, de o fazer. Uma das formas é colocarmos, começa sempre as duas formas por ter aqui as chavetas, porque estamos a falar de um objeto, mas agora podemos definir aqui com
aqui estes dois apóstrofos, nós podemos definir isto desta forma. Isto é, colocamos aqui o nome da nossa propriedade de CSS, que neste caso pode ser color, estamos a falar do texto, e aqui vamos colocar o valor, que neste caso será red. Ora, vamos verificar o que é que aconteceu aqui no nosso texto, e ele está a dizer aqui, ok, há aqui um problema aqui no nosso código. E de facto, porque não é a vírgula aqui que nós temos que colocar, mas sim os dois pontos. Então nós temos aqui, agora sim, temos aqui o nome da propriedade, ok? E o valor dessa propriedade. E agora vamos aqui regressar e ver, ok, cá está então, texto da caixa 1 mudou para vermelho, porque tem aqui a diretiva ngStyle. E eu volto a frisar e a sublinhar, enquanto o ngIf é estrutural e, portanto, permite acrescentar ou remover ou substituir elementos da DOM, neste caso, esta diretiva é uma diretiva de atributo. Isto é, ela vai só atuar em elementos que já existem na nossa aplicação. Não vai acrescentar um novo elemento, não, vai alterar o seu aspecto. Ou, eventualmente, irá alterar o seu comportamento se estivéssemos a utilizar, neste caso, um evento, uma diretiva diferente, ok? Como é o caso do ngModel, que permitiu fazer aqui algumas alterações ou detectar eventos de input. Vimos isso em vídeos anteriores. Neste caso, o ngStyle, vamos nos concentrar nisso, pode ser construído desta forma, ou então, da seguinte forma. Eu vou dar aqui o exemplo do background color. Nós costumamos escrever o background color em CSS da seguinte forma. Background, background traço color. Okay? E neste caso vai alterar a cor de fundo do meu div. Okay? Está aqui. Ora, se eu quiser alternativamente, eu posso utilizar uma outra forma de escrever, que é remover daqui os apóstrofos, mas neste caso tenho que utilizar a escrita do tipo camel case. Como é que significa isto? Background color. Okay? Não há hífens, neste caso eu estou a utilizar isto desta forma. E reparem então o que é que vai acontecer aqui. Temos exatamente o mesmo resultado. Eu vou aqui até alterar para green, para verificarmos que o resultado de facto foi a alteração da cor de fundo para verde. Obviamente que no caso da cor, se for a cor do texto, se eu colocar aqui color, é exatamente a mesma coisa. Portanto, ter aqui color desta forma ou ter com os dois apóstrofos vai resultar exatamente na mesma circunstância. E aqui temos o texto a verde. Ora, temos então aqui algo muito interessante. Normalmente o que se vai acabar por ver é por exemplo, eu vou deixar ficar o background color, é a utilização deste sistema camel case, ok? Background color e depois o valor dentro destes apóstrofos. Temos aqui green, eu vou colocar aqui para red. E o que é que vai acontecer agora nesta circunstância? Bom, eu posso, para além de ter esta expressão que aqui está, eu posso, por exemplo, substituir isto por uma variável. Cor do elemento. Ora, neste momento, cor do elemento não está definida aqui no meu componente. Então o que é que vai acontecer? Não há qualquer alteração das cores. Mas vamos aqui defini-la no nosso component. Portanto, temos aqui cor do elemento. Vamos colocar aqui cor do elemento, que é do tipo string. Vai ser igual a blue. Ora, o que é que vai acontecer? Obviamente, cor do elemento vai ser substituído aqui pelo seu próprio valor. E então vamos passar a ter aqui o azul como o background color. Ora, da mesma forma que temos aqui o cor do elemento desta forma, poderíamos ter, por exemplo, alterar cor, e reparem o que eu estou a fazer ali. Estou a colocar um método. Ora, neste caso, se eu tiver um método, obviamente que se eu agora for aqui verificar, o que acontece é que há aqui um conjunto de erros. Porquê? Porque não existe a função que é o alterar cor. Ela não existe, não está definida. E, portanto, também, obviamente, não temos aqui resultado nenhum. E, portanto, o Angular preocupa-se em não estar a mostrar aqui erros, mas eu posso definir aqui o alterar cor. Eu não sei se foi alterar cor elemento. Não, ok, alterar cor. E o que é que eu posso fazer aqui? Simplesmente, por exemplo, um return yellow, amarelo. Okay? Devolver amarelo. E reparem o que é que vai acontecer automaticamente.
ok? Há aqui um erro, automaticamente tivemos um erro. Vamos verificar aqui o que é que aconteceu. Ok, tem a compilação está feita, vamos aqui regressar. Foi um mecanismo de compilação e não esperámos, fomos demasiado rápidos na forma como trocámos entre um lado e outro e, portanto, o Angular CLI não teve tempo de fazer a recompilação toda da nossa aplicação. Então temos aqui então amarelo. Portanto, nós temos aqui várias opções. Podemos passar automaticamente valores aqui para o interior, o que não tem de facto grande interesse, porque o que nos interessa é alterar as coisas de forma dinâmica. Podemos passar valores em forma de variável ou então em forma de método, desde que ele retorne, obviamente, um valor que possa ser atribuído a esta classe de estilo. Okay? Então, vamos fazer aqui uma experiência muito interessante, que é, por exemplo, colocar aqui cor. E temos aqui um botão. Eu agora vou aqui eliminar alterar cor, vamos eliminar tudo isto. Okay? E temos aqui o cor, que eu vou aqui definir como cor do tipo string é igual a red. Okay? Podem definir assim, não há qualquer problema. Red. Okay? Então vamos aqui verificar. Ok, há aqui um erro, ele diz que não está ligado. Vamos aguardar mais uns instantes porque eu penso que será a recompilação aqui do material. Ok, ele ainda está aqui a fazer a compilação. Okay? Por vezes aqui na máquina virtual eventualmente será necessário deitar fora este terminal e fazer um outro para colocar o NGServe refrescado, mas agora já iremos ter aqui qualquer coisa. Ele diz aqui, ok, não conseguiu encontrar esta propriedade, porque que terá sido? Vamos aqui verificar, ok, temos aqui cor, à partida tudo isto estaria bem, temos aqui cor, string igual a red, vamos aqui alterar e definir desta forma, ok? Vamos aqui guardar, vamos deixar que seja feita a recompilação, ok? E por vezes isto pode acontecer e eu estou ainda por cima a utilizar uma máquina virtual, ok? Ele diz que há aqui um erro, vai outra vez aqui refrescar, eu penso que aqui já está o nosso NGServe muito pesado, ok? E reparem que ele está a demorar bastante tempo, ok? Parece que agora sim, e cá temos então o resultado que nós pretendíamos, ok? Então, o que nós vamos fazer agora é o seguinte, ok? Se eu quiser aqui associar ao botão um método que permita alterar a cor daquele espaço, então é muito fácil. Eu posso colocar aqui o clique é igual a alterar cor. E o que é que eu vou fazer agora neste clique? Eu vou simplesmente chegar aqui e vou criar aqui o método alterar cor. E o que ele vai fazer é o this.core é igual a blue. Ok? Está compilado. Vamos verificar o que é que acontece agora. Se eu clicar aqui no botão 1, reparem o que é que acontece. Ele alterou ali o texto. E nós podemos fazer aqui várias experiências nesse sentido. Por exemplo, se eu colocar aqui o NGStyle, igual, e agora vamos mudar o texto da cor normal, ok? Nunca esquecer que teremos que colocar aqui, a cor do texto neste caso, que teremos que colocar aqui cor, 2 pontos, ok? E depois, por exemplo, cor texto. Neste caso estou-me a referir a uma variável. Eu posso colocar aqui um evento clique, ok? E alterar cor texto, por exemplo. E se eu quiser criar aqui o cor texto do tipo string é igual a green, e agora colocar aqui o alterar cor texto e fazer exatamente a mesma coisa, por exemplo, this ponto cor texto, porque estamos a alterar aquela, é igual a, por exemplo, vamos colocar aqui red, ok. Portanto, estamos a criar aqui já um mecanismo de interação extremamente interessante. Vamos verificar se está tudo a correr exatamente como nós queremos. Reparem, vamos aqui clicar e ele diz-nos que, ok, aqui o alterar cor 2 não está a funcionar corretamente. Porquê que será? Porque ele diz aqui alterar cor texto, certo? Temos aqui o cor texto, temos aqui alterar cor texto, temos aqui diz cor texto é igual a red, está aqui certo, está igual a green, de green passaria a verde, ou a vermelho neste caso, temos aqui cor e temos aqui cor texto e por alguma razão isto não está a funcionar. Por vezes pode acontecer aqui porque eu pus aqui cor e não pus color. E normalmente acontece sempre por
deficiências do nosso código, ok? Então vamos aqui verificar o que é que acontece, ok? Está o texto aqui com fundo vermelho, o texto com cor verde, alteramos para azul, alteramos para vermelho. Podemos inclusive colocar aqui a mudança de cor da seguinte forma. Por exemplo, vamos imaginar que eu queria condicionalmente alterar a cor entre vermelho e verde consoante um valor verdadeiro e falso. Eu vou apagar tudo isto, ok? Obviamente que aqui iremos ter que alterar estes dados, vamos deixar ficar ali o cor, vou apagar daqui este, vou deixar ficar só este botão e vamos criar uma coisa extremamente simples. Eu vou colocar aqui o btn, okay, btn click, e vamos fazer aqui o seguinte, vamos ter aqui uma variável booleana, ok? Valor boolean igual a false. E o que nós vamos fazer aqui é muito simplesmente o seguinte, vamos colocar aqui a cor, e vamos colocar aqui uma cor do tipo string, é igual a red, ok? E portanto, vamos poder agora utilizar aqui o ngStyle, já está definido, o background color é igual a cor, ok? Ele ainda está a fazer a recompilação aqui dos meus dados, então nós vamos aqui avançar, e o que é que vai acontecer aqui? Se eu colocar aqui btn click, não vou fazer nada de extraordinário, vou só simplesmente fazer o seguinte, if cor, ou melhor, this.valor, vamos fazer assim, ponto valor, for verdadeiro, então o que é que ele vai fazer? Return, ou melhor, neste caso, this.color, não precisa de fazer return, cor, ok, é igual a blue. Caso contrário, this.cor é igual a green. Okay? Ora, o que é que significa isto? Que eu estou aqui, pura e simplesmente, a fazer a alteração ou a análise de um valor, que neste caso é um valor booleano, e que pode ser alterado a qualquer altura no meu código, ok? E quando ele for aqui alterado, ele automaticamente, ao clicar no botão btn, ou no botão 1, como lhe queiram chamar, ele vai alterar mediante as condições. Então, nós vamos ter aqui, ok, vamos ter aqui, não vamos, ele diz aqui que está desconectado, eu penso que aqui será melhor deitar fora aqui o meu terminal, colocar outra vez ngserve, ok, vamos aguardar aqui alguns instantes, ok, está novamente então a funcionar, e se nós regressarmos aqui, eu colocar aqui em clicar em alterar cor, ele altera. Mas há aqui um aspecto mais interessante que eu queria mostrar e para fecharmos este vídeo. É que nós podemos aqui fazer o seguinte. Vamos aqui... eu queria aqui alterar... Bom, eu acho que não. Vamos ficar por aqui porque eventualmente nós poderíamos estar aqui a complicar muito mais aquilo que já é de facto um pouco mais avançado. Poderíamos estar aqui a fazer uma data binding entre... cores variáveis com valores verdadeiros ou falsos, e eventualmente nós iremos deixar isso para um exercício de aplicação mais à frente, ok? Será mais correto. Portanto, relembrando apenas no fecho deste vídeo, que o ngStyle é de facto então uma das diretivas que o Angular nos oferece, é uma diretiva de atributo, por isso nós utilizamos aqui o square brackets, isto é, os parênteses retos, e podemos depois definir aqui dentro então com camel case, o background color, o color, enfim, o margin, o pathing, etc. Definir atributos de estilo, okay, que podem ser atribuídos diretamente aqui, ser atribuídos através de uma variável ou, por exemplo, serem devolvidos a partir da execução de um método. Tudo isto nós iremos com certeza ter a oportunidade de explorar em maior detalhe em futuros vídeos.